Recomecei aqui, pessoal. Vamos lá. Quando tem que tive uma problema, vamos retomar aqui. Voltando. Aê. Eu tô também. Deixa eu ver se aqui. Aê. Vamos lá. Lives, né? Descobriram meu hackeamento. Total. Opa, Acho que foi alguém da velha lá que me derrubou, cara. Descobriram que eu hackei a conta deles. depois que inventaram esse negócio de mundo VUCA, Murphy nunca mais foi citado. Nossa, cara. Nunca mais. Bom, onde é que a gente tava então? Bom, eu tava fazendo um comentário quando você falou sobre o entendimento do problema, né? E aí isso me fez refletir sobre a nossa jornada. Olhando para trás, dentro da diretoria, o primeiro passo que a gente deu foi fazer o design. Então, e eu vejo como isso foi um movimento acertado hoje. Hoje o design thinking ele já faz parte da. Não digo que a gente roda para tudo, porque também não faz sentido. Claro. Mas, assim, quando a gente realmente tem uma dor que precisa ser atendida, a gente não tem como, a gente tem um problema que a gente não sabe o que fazer, a gente recorre ao design thinking para poder trabalhar isso. Então, quando a gente vai para um ágil, quando a gente vai para uma gamificação, geralmente a gente já vai com um problema minimamente entendido, compreendido e com algumas possíveis propostas de solução. Então, isso tudo é uma sequência, né? São abordagens complementares. Olha, eu O não pessoal fico, está comentando que voltou o eco aqui. não sou eu, não. Pois é, gente. Mas está com a mesma configuração que estava antes. Engraçado. É bom que reforça, o eco reforça a mensagem. Tá. Acho que o Mauro disse que agora melhorou. Ah, beleza. Legal. Eu acho que tem muita coisa para vocês fazerem nessa área, né? Acho que para quem está assistindo a gente e não começou essa jornada ainda, essa lição de empoderar as pessoas para elas mesmas começarem a desenhar soluções, né? E irem aprendendo no processo é muito importante, né? E desconfiar mesmo quando chega uma pedra filosofal, né? Alguma coisa que possa ser muito mágica, né? Porque gamificação boa dá trabalho de fazer, né, Márcio? Entender Quando o profundamente o cara fala desafio, assim, é só um profundamente o joguinho, público. É. Tem um desafio aí também, a eu gente tem certeza. acho. Não, é total. Tem outro desafio que eu não sei se você sente aí, eu imagino que sim, porque o banco é gigante, né? Que eu sinto quando eu vou interagir com os clientes, né? Porque às vezes a gente tem um cliente que chega até a gente já entendendo o que é gamificação, apaixonado pelo tema, mas ele tem um gerentão, um diretor que ele precisa convencer de que esse treco não é brincadeira, né? Afinal, né, como você disse, dependendo do projeto, pode ser um investimento significativo, né, de tecnologia, de plataforma, de desenho de jogo mesmo. Você vê essas resistências hoje, ou você acha que hoje a liderança do banco, as lideranças do banco estão mais prontas para entender o valor da gamificação? E acho que não só da gamificação, né, mas desses métodos diferentes, mais novos, vai talvez, que nem é tão novo assim, né, mas de engajamento e Uhum. de aprendizagem. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que assim, tem de tudo, né? Mas eu atribuo muito essa a nossa falta de competência em saber vender a ideia. Porque, assim, às vezes a coisa está muito clara para a gente e a gente leva de uma forma tão simplista que a gente esquece que a gente vai ter que botar dinheiro. E, então, assim, eu entendo que a partir do momento que eu faço um bom processo de venda, eu digo assim, ó, qual é o problema, por que que eu vou usar essa abordagem, o que que eu vou obter com ela, qual é o retorno que ela dá.
né? Quais são os riscos que eu tenho de fazer, quais os riscos que eu tenho se eu não fizer. Eu tenho que fazer isso ali, um pitchzinho. A grande questão é que às vezes a gente toca uma ideia, não é uma vez, e fala assim, pô, não particularmente, assim, é muito difícil você ter um apoio ou fazer um investimento se quem vai botar o dinheiro não conseguir perceber o retorno que isso vai dar. Então, Sim. mesmo em abordagens, às vezes o retorno ele é subjetivo. Por exemplo, eu posso fazer uma abordagem onde eu quero trabalhar felicidade dentro da minha cultura. É subjetivo. Felicidade vai cada um de uma maneira. Mas como é que eu vou medir isso? Tem que ter uma forma de eu medir. Eu preciso fazer o máximo de concretude para quem vai botar o dinheiro. E eu vejo que falta, às vezes, é isso. É o argumento de venda. Porque o processo de inovação, ele nunca vai se dar da forma mundo ursinhos carinhosos, né? Com as melhores opções. Ele sempre é um processo mesmo de doloroso, né? Você tem que acreditar muito, você brincar contra moinhos de vento, você tem que ter muita consistência, tem que ter muita persistência. Mas quem pode te apoiar nisso, te patrocinar, não vai fazer isso se achar que o dinheiro investido ou o tempo investido não vai se reverter em nada. Então, eu preciso desenvolver as competências de negociação e vendas, mostrar isso, né? Sim, e aí a importância de você estar capacitado para poder argumentar mesmo, no sentido de entender como a coisa realmente funciona, né? O que tipo de impacto um projeto desses pode ter, né? E aí estudar o tema da forma que for, né? Seja através de curso enfim, ou falando com muitos parceiros para você se apropriar mais da solução, é mega estratégico, né? Porque tem muita. Acho que as lideranças já estão mudando de geração, né? Mas ainda tem, né? Uns cabelos brancos aí resistentes, né? A essas coisas, não tem? Aí eu digo por aí, não aí no banco, né? No banco também, como tem em todas as empresas, né? Tem muita gente ainda muito desconfiada de qualquer coisa que não seja um Acho PPT, que né? e lá cabe qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio que a liderança tem é de entender o seu real papel, né? Às vezes a gente vê a liderança muito focada nas entregas, e a liderança mesmo não faz entrega nenhuma, quem faz entrega é o time. E o grande papel da liderança é desenvolvedora do time. E como eu vou desenvolver esse time, né? Com as provocações, né? Conhecendo as abordagens, provocando em relação à abordagem. A gente vê muitas propostas assim, eu vi essa abordagem e eu quero que rode aqui porque funcionou na empresa XPTO. Cara, se funcionou lá, não tem garantia nenhuma de que vai funcionar aqui, né? É outra cultura, são outras cabeças, é um outro ecossistema, né? E você tem que conhecer minimamente para poder argumentar. Porque senão você aceita qualquer Sim. coisa e você acaba aplicando de forma equivocada os conceitos, os métodos, e você não vai chegar no resultado pretendido. E aí vai Então, culpar o método, né? e vai dizer que não funciona. Tá vendo? Eu sempre falei que esse Isso não funciona. negócio funcionava. Sim, sim. O pessoal tá dizendo aqui que não é só quem tem cabelo branco que é resistente. Eu sei, gente, foi só uma piadinha, tá? Eu sei que tem gente muito jovem que é mais resistente do que pessoas com cabelo branco, né? Não é exclusividade a resistência, né, de gerações específicas. É uma coisa de cultura mesmo, né? Muito doido. Queria abrir para a galera também perguntar, interagir com a gente, mas posta aí, gente, o que vocês querem perguntar para mim, para o Márcio, o que última bola vocês querem colocar na mesa para a gente chutar, antes de eu fazer uma pergunta final aí e a gente ir encerrando para não estourar muito o nosso tempo. O pessoal agora ficou tímido, estavam lá postando várias coisas no chatzinho, agora ficaram tímidos. Bom, eu vou lançar minha pergunta então, depois a gente incorpora o que o pessoal for trazendo. Uhum. Cara, pensando em futuro mesmo, em visão de futuro, né? E até, enfim, pode ser mais ou menos utópico, mas como é que você vê o futuro
da... Acho que não só da aprendizagem corporativa, mas principalmente desses processos de aprendizagem colaborativa e do futuro do trabalho, com todas essas coisas que têm surgido, né, no mundo aí das grandes empresas, né, para fazer algum recorte, pelo menos, dessas empresas gigantes, né, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, que têm uma estrutura de liderança complexa, né? Como é que você vê esse futuro? Você vê com otimismo, com esperança? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos aí? Eu tenho a tendência de ser bem realista, né? Eu quero expectativas, mas tento não apontar muito com o que acontece. É, eu vejo assim que existem movimentos, às vezes tímidos, de ressignificação do papel da liderança. Para mim, tudo passa pelo papel da liderança. Esse líder precisa entender que ele é um desenvolvedor de talento. E aí, quando eu estou falando de desenvolver talento, eu tenho que olhar para o mercado, também fazer um certo exercício de previsão, né? De tendências, de quais são as competências que não, né? Durante muito tempo a gente focou em hard skill. Hoje em dia o foco é soft skill, porque a curva de aprendizado do soft skill é muito alta. Eles querem geralmente pessoas que estejam prontas, do ponto de vista da comunicação, relacionamento interpessoal, negociação. Então, assim, entendendo qual é o desafio dessa empresa, entendendo qual é o business, entendendo qual é a competência que precisam ser desenvolvidas, esse líder tem o papel, a obrigação, o dever de provar, né, de criar conforto, não deixar criar cristalização. Depois que cristaliza, descristalizar é muito mais difícil. Então, toda hora a gente tem que estar ressignificando isso aí. Então, olhar para esse fora, né, entender e desenvolver o time do ponto de vista das competências, eu acho extremamente importante. O pessoal perguntou aqui, tem duas perguntas, que é o futuro da gamificação pós-pandemia. Se você acha que essa história que a gente está vivendo hoje no mundo vai impactar positivamente, negativamente, enfim, vai mudar o cenário do EAD, da gamificação, enfim, o que você já conseguiu concluir, se é que a gente pode concluir alguma coisa nessa altura do campeonato? Assim, por ser um fã de jogos de tabuleiro, eu sempre gostei da experiência presencial, né, do tabuleiro, de tocar nos componentes, né? Eu entendo que o futuro da gamificação é passar para o digital. A gente consegue transportar, né, experiências. A gente está vivendo isso agora, com desafios, né? Foram pensados para o analógico do tabuleiro, então tem que ir para o digital. Eu entendo que, particularmente, a experiência para mim é mais agradável, mas quando você olha do ponto de vista da capilaridade, né, da velocidade de entrega, o digital ele é mais efetivo, né? Então eu entendo que as gamificações, elas cada vez mais do virtual, né, do digital. Legal. Acho que é inevitável, né, essa volta, e acho que é importante a gente também, claro, né, tá pensando muito nisso o tempo inteiro por aqui. É claro que a gente já tinha soluções digitais também, mas tudo se intensifica, né, na pandemia, e a gente fica com saudade de encontrar as pessoas ao vivo nos jogos de tabuleiro, né, também. E aí tem surgido um caminho do meio, que é o que a gente está chamando nem de presencial, nem de digital, que é o virtual. Então, a gente tem desenhado entregas que ainda tem encontros, né, ainda tem diálogos, ainda tem, como a gente está aqui, né, batendo essa bola virtual, mas mediado por sistemas de jogo, por plataformas de jogo, né? Então, jogos multiplayers online, né, que podem ser sincronizados ou não, né? Mas muita experiência de tentar levar um pouco disso que é tão legal no presencial, né, que é a troca de experiências, o olho no olho, a afetividade, esse círculo de confiança que você constrói, né, com um grupo que joga junto com você, tentar transportar isso também para o ambiente virtual, que é super possível, né? A gente tem muitas tecnologias hoje para permitir interações melhores, né, à distância. Porque também é muito ruim pensar que a gamificação vai ser restrita no futuro a alguém jogando sozinho no seu celular dentro de uma campanha que tem ranking, né?
Quer dizer, acho Isso. que a gamificação pode ser mais do que isso, né? Deve. Mesmo no mundo pós-pandemia, né? Ela deve ser mais do que isso, né? Tem pergunta aqui também da Letícia, olha só. Quando você fala de lideranças, podemos ampliar para as lideranças naturais e não instituídas? Boa pergunta, porque né, uma coisa é o cargo e a função de líder, outra coisa é as lideranças não instituídas. O que você acha de gamificação para a formação dessas lideranças para também serem multiplicadores de cultura? Quando a gente, do ponto de vista de liderança, quando o conceito de liderança foi criado, ele nunca foi criado em relação a mas em relação ao que você desempenha, né? Só que isso é muito forte dentro de empresas antigas e eu começo a vincular o papel ao cargo. Então, quando eu entendo liderança, eu falo de liderança, eu falo de papel. É lógico que eu tenho um sistema hierárquico dentro do banco. Eu preciso trabalhar hierárquica. Mas quando você olha, por exemplo, para a Ranch e fala de pipeline de liderança, o primeiro nível é o líder de si mesmo. Então, eu estou falando de todo mundo. É lógico que algumas pessoas, elas naturalmente começam a florescer e desempenhar um papel de liderança naquele sistema que ela habita, né? E eu preciso também identificar isso, reconhecer potenciais e estimular. Então, como é que eu trabalho a sucessão? Não necessariamente eu preciso ter alguém num cargo gerencial, eu deveria olhar, e eu reconheço que às vezes a gente tem algumas barreiras em relação a isso, pelo nosso modelo tradicional, mas eu deveria olhar para dentro para reconhecer as potencialidades e trabalhar. E nesse sentido, a gamificação, você criar uma jornada, vão viver experiências ali, ter que desempenhar o papel de líder, né? E ver como às vezes esse papel de líder pode ser uma jornada as pessoas têm que conviver com isso, né? Como é a negociação, como é que eu vou fazer o conflito? E aí a gamificação pode ser uma simulação da realidade, eu acho super interessante, né? Porque qual é o outro caminho? Eu vou para uma sala de aula, dar um treinamento de liderança e botar para ele assumir um time. É certeza de que vai dar. Que vai dar errado, né? É verdade. Aí, o melhor dos mundos, né? Sim. O importante é que a organização tenha esse espaço para que essas lideranças naturais possam influenciar, né? Possam propor projetos, liderar projetos e aí sim, né, deslanchar, né, ou desbloquear o potencial, né, da gamificação, do engajamento. Porque no fim, todo projeto de gamificação é feito a muitas mãos. Então, cada projeto tem que ter um líder, tem que ter, né, um time engajado, enfim. Então, cada desafio vai sempre exigir alto engajamento para começar de um líder que não precisa ser, né, um líder instituído formalmente, mas é isso. Um projeto de gamificação dá muito trabalho e precisa de muita liderança para gerir expectativas, para alinhar, né, os passos, para co-criar. Tem que ter uma liderança bem formada e bem preparada também para conduzir esses processos, né? Sim. E até para aliar as expectativas, né? Porque é muito normal. Isso aconteceu várias vezes, né? Você pega o seu patrocinador, você acredita muito na coisa, você vê que a coisa está saindo dentro dos tempos e movimentos previstos, mas de alguma maneira o patrocinador espera de um resultado mais concreto. E você tem um papel de educar o cara, assim, ó, acredita no método, né? O nosso objetivo não é desenvolver cultura, né? Tem um pouco de fé, né? Então eu acho Acredite, fé, tenha fé. Porque assim, eu acho que a pior coisa para um time é que ela percebe que o líder não acredita, que ele está fazendo de forma protocolar, sabe? Então isso passa Sem dúvida. desengajamento. E é natural, né? A gente é humano, a gente tem as nossas dúvidas, né? Mas a gente tem que entender, Claro. eu no papel de líder, qual é a minha situação do time? Qual é o exemplo que eu estou dando? Então, Muito bom. essas provocações, reflexões, elas têm que ser a todo momento lembradas. Muito bom. O Cláudio fez uma pergunta, talvez até meio básica, mas acho que é legal porque realmente, né, Cláudio, às vezes fica filosofando aqui, talvez tenha gente assistindo que está se perguntando o que ele está perguntando aqui.
Tá, mas na prática tem alguma diferença de mudança real de hábito, de comportamento de pessoas ou equipes que passam por um processo de gamificação versus um treinamento normal? Enfim, acho que a gente nem está se preocupado em defender isso aqui, né? Mas acho que é uma pergunta muito boa, afinal, né? Eu tenho um Tem indicador, diferença, Márcio? tem um indicador que ele vai depender muito da sensibilidade do facilitador, né? Eu acho que é um indicador de brilho nos olhos, né? Vejo as turmas que passam por uma situação com um engajamento, sabe? Às vezes você tem que mandar a galera, acabou. Né? E os treinamentos convencionais, o que a gente vê? Cara, qual é o maior concorrente do professor hoje? É o WhatsApp. A galera entra numa sala de aula, em diversos treinamentos tradicionais, e a gente nem adota treinamento tradicional, quando a gente perguntava para o cidadão por que você está aqui, a gente ouvia, porque o meu gerente mandou. Assim, Porque o qual meu é, gerente mandou. Ah, mas é qual é, verdade, né? isso faz parte, isso é uma herança que está ressignificando aos poucos, né? Mas qual é a probabilidade daquele investimento naquele treinamento dar o resultado esperado? É muito baixa, né? Então, Muito assim, baixo. quando eu olho as pessoas dentro de uma camada de gamificação e vejo que elas estão em flow total, sabe? Você tem que parar, dizer, galera, vamos parar para comer, galera, vamos parar para fora, galera, foram ao banheiro. Eu acho que esse é o maior indicador, sabe? É o flow. Você vê flow que não existe num treinamento tradicional. Muito bom. E de todos os indicadores de aprendizagem que a gente pode começar a tecer, o primeiro deles é retenção de atenção, né? Então, se o cara está hiperconectado com a experiência, né, e muito mais, né, infinitas vezes mais do que de um treinamento convencional, a chance dele estar aprendendo mais e sair de lá com mais coisa, isso para começar a desenhar indicadores, né? Mas só esse da retenção de atenção tem um monte de mapeamentos que já deixam isso bem claro, né? Mas legal. Sim. Bom, pessoal, também não queria estourar muito o nosso tempo. Márcio, gratidão pelo papo. Desculpa a queda de conexão. Eu já lancei uma pergunta de futuro, então queria te deixar à vontade aí para encerrar esse papo com últimas palavras aí para a gente poder ir para a nossa próxima live, né? Porque, quer dizer, a gente não, tô brincando, né? Mas vocês devem ter uma série de lives para assistir hoje ainda, né? Bom, em relação à dica, eu vou pegar o que foi importante na minha jornada, né? E o que foi importante na minha jornada, talvez não seja importante para os outros, mas para mim fez toda a diferença. Cara, eu bati com a cabeça na parede várias vezes, né? Eu fiquei frustrado várias vezes, eu pensei em desistir várias vezes, mas no final das contas, ter isso dentro, alinhado ao meu propósito, fez toda a diferença. Né? Eu tenho um propósito que eu descobri, que eu tenho a oportunidade de realizá-lo dentro do e isso é que me dá a força para seguir em frente, sabe, de ser o chato que repete as mesmas coisas, né? Olha a liderança, trabalha o sistema de liderança, porque essa é uma crença que eu tenho muito forte, né? Então, a questão de você acreditar, verificar se está alinhado ao teu propósito, a questão de você ter persistência e consistência, sabendo que às vezes você planta uma semente e você não vê quando vai florescer, mas em algum momento ela vai florescer, né? Então, assim, alinhar os tempos e movimentos internos, né, das nossas ansiedades, né? Eu acho que tudo isso é muito importante, Sempre muito difícil esse pedaço. isso. Principalmente quando você está desempenhando um papel, você mesmo se colocou. Ninguém me colocou nesse papel, fui eu que provoquei isso. Né? Lógico, eu tive uma série de apoios, né? Porque eu fui vendendo a ideia, porque tem um time maravilhoso que trabalha, né? Mas no final das contas é a minha crença. O dia que eu deixar de acreditar nisso, eu vou embarcar em outra jornada. Então, assim, tenha a convicção, né? Porque a convicção dá força para seguir em frente. Bom. Muito legal, cara. Bom, obrigado mesmo pelo papo, gratidão. Minhas palavras finais aqui são mesmo de agradecer, cara, pelo papo. Acho que foi muito bom nossa troca. Vamos fazer outras dessas. E eu sou um eterno otimista aí não só da gamificação, mas de como que a gente
tem que chacoalhar os velhos ambientes empoeirados, não só das empresas, né, mas das nossas cabeças, corações, nossos preconceitos. Acho que respirar, né, o ar da gamificação, da inovação, é tudo o futuro, né? E é isso, né, me permitindo ser meio filosófico no meio da pandemia, né? É isso, cara. Tá tudo mudando e caso que a gente senta numa cadeira e começa a esquentar ela, já tem alguma coisa errada. Então, acho que a gamificação é uma das coisas que pode ajudar a gente a se manter permanentemente em movimento, incomodado, e criando coisas novas né? E aí, claro, aquela gamificação que não é só apertar o play da plataforma, né? E achar que está tudo unificado, mas né, essa preocupação constante do engajamento, da inspiração, da liderança, né? Então, eu sou muito fã desses métodos novos e sei que você é fã também. Você faz um trabalho muito legal aí no BB, no banco. E um trabalho corajoso, cara. Te admiro muito porque eu sei que você tem que várias vezes, né, abrir várias trincheiras por aí para conseguir levar essas ideias e é um trabalho que tem muita gente também, muito de liderança mesmo. Parabéns pelo trabalho aí. E sei que tem um baita time contigo aí também, várias pessoas aqui também com a gente que te apoiam muito nisso, né? É legal saber que tem gente assim, né, corajosa, querendo mudar as coisas por dentro de uma instituição gigantesca como o Banco do Brasil, né? Muito bom. Galera, obrigado pelo tempo aí quem aguentou a gente até agora, 19h35. Vou publicar lá no IGTV para quem quiser rever depois. E depois acho que a gente vai ainda compartilhar ainda no YouTube da VLDF e também no... Aí a gente troca aí nas nossas redes depois os links para vocês. Beleza? Então, cara, gratidão. Grande abraço. Em breve a gente se vê. Obrigado. Então, um abraço, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.